Quero, presidente, antes de saudar todos os outros representantes da mesa, e inclusive o meu governador, o excelentíssimo senhor Jacques Wagner, dizer que cheguei a essa sessão com muita tensão. Tensão pela gripe, o cansaço do início de uma gripe, tensão pela responsabilidade de falar deste mito, que é Jorge Amado, a tensão de falar para personalidades, especialmente para seus familiares, mas essa tensão, confesso que se tornou um pavor depois da fala do presidente José Sarney. Creio que, quando ele me comunicou que ia falar, eu comecei a sentir esse pavor. E, no decorrer do seu discurso, isso foi se consolidando, presidente, de forma que creio que o meu discurso poderia se tornar quase dispensável depois desse relato que embeveceu todo o Brasil, além das considerações históricas, com o seu testemunho pessoal, contado com a riqueza de detalhe e com a capacidade e brilhantismo que lhe é peculiar. Mas a obrigação de representar a Bahia me leva a ter que discorrer sobre este fato, já de maneira bem menor diante do discurso de Vossa Excelência. Quero saudar, portanto, o governador do Estado da Bahia, que nos honra enormemente com sua presença e demonstra o respeito que tem à memória de Jorge Amado, ao seu filho, João Jorge Amado, que aqui representa toda a sua família, sua irmã Paloma, que não pôde estar presente, esteve em Berlim e que se dispôs imediatamente a participar desta cerimônia, seus netos, filhos de João Jorge, aqui presentes, ao meu companheiro de representação da Bahia e requerente, juntamente com o senador, com também senador João Duval, senador Walter Pinheiro, ao excelentíssimo senhor deputado Roberto Freire, requerente dessa presente sessão na Câmara dos Deputados, os dois deputados Alice Portugal, Mauri Teixeira, que aqui não puderam estar, ao excelentíssimo senhor deputado Antônio Baçaí, ao senhor Arthur Sampaio, presidente da Fundação Jorge Amado, agradeço a presença, aos secretários de Estado do Estado da Bahia, estimuladores dessa homenagem, da Cultura, Albino Rubim, do Turismo, Domingos Leonelli, e ao diretor de teatro consagrado na Bahia, Fernando Guerreiro, que aqui está, que está montando, em homenagem ao centenário de Jorge Amado, o sumiço da Santa. Quero também registrar as presenças do assessor especial do Ministério da Cultura, senhor José Ivo Vanuc, representando a ministra, excelentíssima senhora Ana de Holanda, o chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia, ex-deputado Jairo Carneiro, representando o senhor Eduardo Seixas de Sales, secretário, o coral do Senado Federal, que quero agradecer a bela apresentação aqui no dia de hoje, que não poderia deixar de cantar outra música que não fosse uma música de Dorival Caymmi, seu irmão e companheiro de toda a vida. Excelentíssimos senhoras e senhores parlamentares, excelentíssimos senhoras e senhores embaixadores e demais representantes do corpo diplomático, senhoras e senhores.
senhoras e senhores também que nos acompanham pelos órgãos de divulgação da casa. Certa feita, analisando o ostracismo a que estava condenada a obra do escritor gaúcho Érico Veríssimo, Jorge Amado fez a seguinte observação: quando você morre em um país sem memória, imediatamente eles te esquecem. Quando eu morrer, vou passar uns 20 anos esquecido. Estamos, portanto, hoje aqui reunidos nessa sessão solene, numa contestação a Jorge, numa demonstração de que o Brasil está mudando no trato de sua memória e de seus valores, e que o Congresso Nacional sintoniza-se com essas mudanças, contribuindo para o resgate de nossa cultura, de nossa história, ao realizar essa sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento desse inesquecível escritor baiano e brasileiro, Jorge Amado. Há exatos 11 anos, em 6 de agosto de 2001, quase à véspera do seu aniversário, a Bahia perdia seu maior escritor, aquele que a mais conhecia e amava. Jorge Amado tinha, então, 88 anos de idade, dos quais mais de 60 dedicados à literatura. Nascido em 10 de agosto de 1912, em Itabuna, sul da Bahia, conheceu a dura sobrevivência dos trabalhadores rurais do cacau, a arrogância dos coronéis daquele tempo, a violência dos jagunços na constante disputa pelas terras e pelo domínio político, e a retratou. Aos 15 anos, já um jovem adulto, com todas as responsabilidades da vida, conhecerá no Pelourinho, coração da cidade da Bahia, como ele a chamava, e como a chamavam os baianos do seu tempo, Salvador, uma nova realidade urbana, que também irá povoar seus romances, a vida dos pais e mães de santo, dos estivadores do porto, dos vendedores de peixe na rampa do mercado modelo, das crianças abandonadas nas ruas, das prostitutas ou das putas, como aqui já foi dito, dessa miríade que conformava os setores populares da Salvador dos anos 30. E por esse território, a Bahia que ajudou a construir no imaginário nacional e internacional, e foi essa gente tão marginalizada e oprimida, a quem Jorge Amado deu vez e voz em sua obra, com seus mais de 500 personagens, em seus 21 romances, espalhados pelo mundo, traduzidos em 48 línguas, em mais de 52 países. Como ele mesmo disse certa vez, a Bahia é meu tema, meu território físico e moral. Sei dela de um saber sem dúvidas, vivido e não observado do lado de fora. Estou do lado de dentro. E foi esse saber dividido tão generosamente, com tamanha força e originalidade, que conquistou um lugar único na literatura mundial, dando protagonismo ao povo mais simples e, pela primeira vez, dando rosto e personalidade aos negros, atualmente chamados afrodescendentes brasileiros. Definia-se assim, como já destacou o presidente José Sarney: em verdade sou um Obá. Em língua iorubá da Bahia, Obá significa ministro, velho, sábio, sábio da sabedoria do povo. Jorge foi o maior divulgador dos candomblés da Bahia. Precocemente, com apenas 18 anos, escreve em 1930 seu primeiro livro, O País do Carnaval, publicado no ano seguinte pela editora de Augusto Frederico Schmidt. Sua estreia como escritor dá-se num momento conturbado da sociedade brasileira, que começava a vivenciar os primeiros efeitos das mudanças geradas pela Revolução de 30, que alçou Getúlio Vargas à presidência. Nesse século marcado por grandes conflitos armados, revoluções, 2 guerras mundiais e, a partir da década de 50, pela Guerra Fria, que se estenderia até 1990, com a dissolução da União Soviética, assistiu, em 1917, à vitória da Revolução Bolchevique na Rússia, que iria fortemente influenciar ou intensificar os movimentos proletários nos países capitalistas centrais e periféricos. Nas décadas de 30
40, acentua-se a polarização entre os blocos capitalistas com o surgimento do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Essa polarização seria aprofundada no Brasil durante o governo de Vargas, tornando-se um foco permanente de instabilidade e crises políticas. Em 1933, quando do lançamento de Cacau, seu segundo livro, Jorge já se tornara um militante do Partido Comunista Brasileiro e, por esse motivo, censurado, perseguido, mal visto pelo regime de Vargas, que começava a cercar-se do nazifascismo. A primeira edição de 2.000 exemplares do romance é apreendida e, após sua liberação, esgota-se em apenas 40 dias. Nesse livro, já se percebe o engajamento político do autor, em que seus personagens seguem uma trajetória de conscientização política por meio da luta operária, segundo os padrões do realismo soviético ou do romance proletário, como ele próprio definiu. Tentei contar neste livro, com um mínimo de literatura, para um máximo de honestidade, a vida dos trabalhadores das fazendas de cacau do sul da Bahia. Será um romance proletário? Em 1934, lança seu livro Suor, que também é sucesso de vendas. No ano seguinte, publica Jubiabá, sendo Cacau e Suor traduzidos para o russo. Nos anos subsequentes são lançados Mar Morto, Capitães de Areia, livro de poemas A Estrada do Mar, O Cavaleiro da Esperança, Terras do Sem Fim. Em 44, São Jorge dos Ilhéus, Bahia de Todos os Santos, em 45, Seara Vermelha, em 46, O Amor de Castro Alves, peça posteriormente intitulada O Amor do Soldado, em 47, e Subterrâneos da Liberdade, trilogia constituída pelos volumes Os Ásperos Tempos, Agonia da Noite e A Luz do Túnel, em 1954. Esse período é considerado como a primeira fase do escritor que percebia na literatura uma ferramenta da militância política, utilizando-a para construir seus personagens a partir de uma perspectiva ideológica eivada de profunda crítica social e política ao país, que à época oscilava entre o arcaico e o moderno. Eu continuo firmemente pensando em modificar o mundo e acho que a literatura tem uma grande importância, afirmou Jorge Amado. Após o rompimento com o PCB em 55, Jorge Amado publica o romance Gabriela, Cravo e Canela. Em 58, inaugura sua segunda fase literária. A partir daí, seus personagens são libertados das amarras ideológicas impostas ao militante político. Agora penso com a própria cabeça, justificou. Nessa nova fase, deixa para trás a perspectiva única do romance proletário e opta pelo romance de